Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical Online, a maior escola bíblica do mundo. Nesse trimestre, nós estamos estudando esse tema que é bastante favorável, bastante relevante para as igrejas do dia de hoje, que é em defesa da fé cristã. Então, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E na lição de hoje, lição de número 3, nós vamos falar sobre a encarnação do Verbo. A leitura bíblica em classe está dividida em três partes, que é na primeira carta de João, capítulo 1, também na primeira de João 4 e finalizando a segunda de João, versículo 7. Nós vamos estar passando aqui a leitura para ganharmos tempo. Vamos lá, o objetivo desta lição são os seguintes. O primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Segundo objetivo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. E o último objetivo, relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam atualmente. Então, durante a aula, nós vamos procurar focar justamente nesses três objetivos para que a gente alcance aí o nosso propósito desta lição, tudo bem? Então, o texto áureo diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1. A verdade prática, aquela verdade para a gente praticar, diz assim: vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. Então, vamos à introdução, nossa lição, que diz assim, olha, vamos começar a apologética cristológica no presente com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, também se preocupa em enfatizar que Jesus viveu entre nós e participou da natureza humana, isso aqui é importante, e teve corpo físico. A presente lição é uma defesa, uma apologia à sua humanidade plena. Então, tá, irmãos? Então, na lição de hoje, a gente vai discorrer sobre esse tema. Jesus é 100% humano, esteve conosco 100% humano, tá? Então, ele nasceu, cresceu e morreu como homem, tá? Então, vamos lá. Primeiro tópico diz assim, olha, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Então nós vamos falar justamente que desde o seu nascimento houveram muitos homens que disseminaram doutrinas de Satanás aí para dizer que Cristo não nasceu, Cristo não teve um corpo humano, Cristo não foi humano. Cristo é um espírito, algo do tipo, tá? E o primeiro deles é o docetismo. Então a lição já nos questiona, já nos faz uma pergunta, dizendo assim, o que é docetismo? E é justamente isso que nós vamos ver aqui no primeiro tópico. Então o termo vem do grego doc, que significa ter a aparência, assim como uma cópia, né? Então o docetismo é a mais antiga heresia, ou uma das mais antigas que se tem relato, né, da igreja, e consiste em negar que Jesus tivesse tido um corpo físico humano, que a humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Então essas pessoas, elas colocaram em sua cabeça, elas preferiram acreditar que Jesus não era humano, Jesus era um espírito que se manifestava e podia ser visto pelos humanos, e assim ele fez todo o seu ministério, trouxe o seu ministério, a sua pregação, seus ensinamentos, mas não era homem, ele tinha a aparência de homem. Isso é uma forte heresia, isso é uma heresia que devemos refutar. Isso não é de hoje. E agora, o que esses homens ensinavam a respeito de Jesus? Então, olha, os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora da Escritura e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque hoje destaca um
humanidade de Jesus como um verdadeiro homem. Então, como nós já mencionamos, Jesus 100% homem, tá? Então, Lucas descreve um começo muito humano. Ele fala, né, que Jesus nasceu da Maria, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele não apareceu do nada, ele não veio do céu e se transfigurou em homem ou algo do tipo. Ele nasceu de uma mulher, assim como foi profetizado pelos profetas da aliança. Então isso aqui já já vai de encontro aos ensinamentos de Cristo. Ele é 100% humano. Vamos lá. Jesus teve parentes, amigos, como Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão e Ana. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Tá? Então, não haveria necessidade, se Jesus fosse apenas um espírito que, se tivesse aparecido, se transfigurasse, ele não teria necessidade de aparecer um bebê, depois uma criança, depois se tornar adulto, né? Então, nós já conseguimos aqui entender que essa é apenas uma heresia da mente humana, criada por Satanás de alguns e que foi levada durante o tempo, inclusive é abordada dessa maneira nos dias de hoje por muitas pessoas que se dizem cristãs. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas para isso é necessário que a gente aprenda aqui, que a gente consiga ver que não é de hoje. Tá? Então, olha o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Um dos principais heresiarcas negaram que Jesus tivesse vindo em carne. Olha só, Cerinto, esse homem aí que é um herege, negar o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Então esse homem chamado Cerinto, ele fundou um colégio, uma doutrina, um colégio de pensamento, de filosofias, um colegiado de filosofias, né? E no qual ele se apoiava dizendo que Jesus Cristo não havia nascido da Virgem, não havia nascido Maria, e Maria não era virgem. E sim, José teve um relacionamento com sua esposa e ele nasceu como qualquer outro homem. Isso foi combatido por João em Éfeso, tá? Saturnino, agora esse camarada aqui, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu. Não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto da forma humana com a sua mera aparência. Só lembrando aqui, João também, o apóstolo João combateu bastante os gnósticos, né? O gnosticismo, que eles eram uma seita, né? Que se apoiava justamente na gnose, que é desconhecimento. Então eles entendiam que eles eram salvos a partir de quanto conhecimento místico eles adquiriam, e aí eles poderiam transcender, vamos assim dizer, a ignorância humana e serem salvos. E esse pessoal dizia que Jesus Cristo em nenhum momento nasceu de uma Virgem Maria e que ele era visto, ele tinha uma aparência humana, visto pelos humanos, mas que não era humano. E isso foi extremamente pelos primórdios da igreja, pelos primeiros cristãos, pelos patriarcas da igreja, e como já citei, perdura até os nossos dias aí essas heresias. Outro heresiarca que é Marcião, que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se sua opinião dele era apenas uma aparência ou uma substância étera. Então ele dizia que Jesus ele não era humano, ele era Deus e que poderia ser visto pelos humanos, tá? Mas esse é o Marcião. Então, no entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionado até mesmo o local, que foi em Belém da Judéia. Então a Bíblia relata o local de nascimento de Cristo e a época no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também que do corpo físico de Jesus. Então, não há dúvidas alguma que Jesus nasceu em um corpo físico, nascido
de uma mulher, a Virgem Maria, tá? Então, essas ias elas foram introduzidas no seio da igreja primitiva e foram adquirindo adeptos, foram se mantendo vivas até os nossos dias, claro que agora com outra aparência, mas ainda se mantém até os dias de hoje. O segundo tópico fala assim, olha, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Lembre-se que o nosso objetivo é mostrar que Jesus é homem, assim como 100% Deus, 100% homem. Então, o que era desde o princípio? João 1:1. Os evangelistas aqui, Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça seu aspecto divino. Olha lá, os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. Os evangelhos sinóticos mostram a humanidade dictando Cristo, quando que João mostra a divindade de Cristo, mostrando o Jesus como o Filho do Deus vivo, tá? Então, o que é desde um princípio é uma intenção daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho. No princípio, verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Isso aqui ele se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Lá no princípio, no Bereshit de Deus, quando Deus criou todas as coisas, o Senhor Jesus estava com ele, já existia com ele, então sempre existiu. Então, mas João nunca perde de vista que o verbo fez carne. João ele explica que o verbo eterno, Deus, a palavra no Bereshit, no princípio, ainda assim, ele é o mesmo verbo, ele é o mesmo homem, ele se fez e tabernaculou entre nós. Jesus Cristo, seu mente, lá em Belém da Judéia, porém, ele sempre existiu a sua divindade como Deus sempre existiu. Então, não tenta com isso, mas apresenta detalhes importantes. Então, João ainda detalha um pouquinho mais que o verbo não se fez carne, para não deixar dúvida alguma, ele habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Então, aquela presença, o Deus que estava trabalhando o judeu no deserto, quando eles estavam em direção à terra prometida, ele tabernaculou também conosco agora, habitando entre nós, se fazendo carne e sendo visto por todos os homens ali de sua época, certo? Então, não deixa dúvidas da divindade, mas também não deixa dúvidas da humanidade de Jesus Cristo. Então, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do Evangelho. O que nossos olhos, o que temos contemplado na palavra da vida. Ele está falando que ele viu Cristo, aprendeu com Cristo, pôde tocar a palavra da vida, assim se referindo ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então não deixa dúvida alguma que Jesus Cristo habitou humanamente conosco, tá? Isso pode parecer até uma redundância, vimos com os nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase. Então, os nossos olhos, o apóstolo está dizendo que viu o verbo que se fez carne, viu o Senhor Jesus. Então, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele, tá certo? Então, veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus pode também ser alguém da história. Então, ele participou, ele humanamente existiu aqui entre nós, tá?
Então, uma crença herética, o bloco 3. Então, João viveu os últimos dias onde? Na cidade de Éfeso, que é a cidade de Cerinto, o doceta. Então, esse Cerinto também desenvolveu heresias contra a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual nós devemos tomar bastante cuidados. Então, olha, os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse, da Revelação, foram produzidos na última década do primeiro século, contemporâneo aí a Cerinto. Então, nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Lembra que nós aprendemos na primeira e na segunda lição que as seitas elas surgem dentro. Então, esse docetismo ele tomou força, ele tomou forma e foi criando aí seguidores dentro da própria religião, dentro do próprio cristão, entre cristãos. Então, por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Jesus vem em carne. Inclusive, ele orienta para provar os espíritos. Né? Se, se os espíritos negam que Jesus veio, não procede de Deus. Então, veja a gravidade dessa heresia, que até então, né, pode passar desapercebido. Veja bem, pois Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Ou seja, não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem a remissão de pecados, o derramamento de sangue, o sangue da nova aliança. Então, não tem sacrifício. Se Jesus Cristo não veio em carne, não há sacrifício. Então, a igreja é fundada em uma falácia, em uma fábula e uma mentira. Então, por isso, devemos combater essa heresia que diz que Jesus Cristo não veio em carne. Então, por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas, os expoentes de chamado enganadores. Então, João, em o bloco 3 fala, olha, como essas heresias se revelam hoje. Porque nós vemos lá apóstolo João lutando, a igreja lutando contra esses homens, né? E hoje, será que eles ainda arrebatam aí muita gente dentro da comunidade de fé, das comunidades cristãs? É isso, eu acho, na minha opinião, é o ponto forte da lição, que nós devemos ficar atentos, porque sim, irmãos, eles ainda estão em nosso meio, ainda estão entre nós. Olha lá, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Olha, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento e é o ensino moderno do discernimento dos seus seguidores. Então a Bíblia não se menção virginal de Jesus Cristo desde o Antigo Testamento e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Tá? Aqui nós citamos os mormons, mas também existem outras religiões contemporâneas que a divindade de Cristo, né? Cristo ressuscitou, como também as testemunhas, de domingo, elas negam o nascimento de Cristo, ou na verdade elas negam que Cristo é Deus e também negam que ressuscitou, o igualando apenas a um homem. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: desça sobre ti o Espírito Santo, e a do Altíssimo te cobrirá com sombra. É um ponto, o início, assim dizer, né, anunciando a Maria que ela será por intermédio da graça do Espírito, do poder do Espírito Santíssimo, cobrirá ela e é filho de Deus. Então, quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o gnóstico do Tito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que, olha só, que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o popular achou Jesus
sendo que Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Tá? Olha só o que esse homem inventou, esse homem chamado Basíliades. Ele simplesmente introduziu à igreja que naquele momento em que Simão Cirineu ele é constrangido a carregar a cruz, ele é levado ao Gólgota e é crucificado no lugar de Jesus. E ali os populares, o povo que estava à volta, ali empolgado, disse que era Jesus, e Jesus não foi crucificado. Isso é uma heresia dos gnósticos do Egito. Veja aqui, o Alcorão também, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal autoridade declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, aquilo não é uma simulação. Então, assim como Basílides fala que Cirineu seu lugar, aqui o Alcorão até menciona que possivelmente Judas tivesse sido crucificado no lugar de Jesus, ou outro judeu, outro apóstolo, outro discípulo, outra pessoa crucificada em seu lugar intencionalmente para que fosse uma simulação e que depois Jesus aparecesse dizendo que havia sido ressuscitado. Tá? Isso é uma heresia, heresias que perduram até hoje, heresias duradouras e que levam muitos ao engano. Olha, nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com ideias de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma verdade inegável. Então, aqui para finalizar o bloco, olha, a confirmação histórica. Não que a Bíblia precise da história do homem para ter legalidade, não, mas a história ela trabalha junto com a Bíblia, porque os fatos históricos eles confirmam justamente a existência de Cristo, tá? É inegável para a história. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável, irmãos. Ninguém, por mais que o homem hoje decida buscar algo que conteste a existência de Cristo, o Jesus histórico, é impossível, é incontestável pelas fontes, pelos relatos, justamente pelo que a história produziu acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, historiadores também não cristãos, veja bem, que são judeus e romanos, atestam a morte de Cristo. Flávio Josefa, que é um historiador famoso, judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificasse. Então, ele guardou em seu relato histórico o julgamento aqui de Cristo perante Pilatos e a ordem de Pilatos para que o crucificasse, mostrando aqui o Jesus histórico. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aqueles de quem levaram o nome Cristo foi executado no reino de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então a Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então é inegável a existência do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto pela história quanto pelas Escrituras. Então, chegamos à conclusão aqui da nossa lição, que diz assim, olha, as expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então aqui, irmãos, nós finalizamos aqui a pré-aula da nossa lição de número 3. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Peço para você, por gentileza, curte, comente, dê a sua dica, se inscreva no nosso canal. Essa lição ela está disponível, essa apresentação em PowerPoint, aí no link da descrição do vídeo. Se você desejar, você pode
adquiri-la, que vai ser uma bênção com certeza aí na sua EBD. Então por aqui eu me despeço, irmãos, até a próxima aula.